Bem-vindos ao Que Nem Tu. Esse é o podcast de entrevistas do Diário do Nordeste. Se você está nos assistindo pelo YouTube, não esquece de deixar o like. Se está nos ouvindo pelo Spotify, comenta. Está na verdinha, aumenta esse som, porque hoje, Karine Zaranza, quem é o nosso convidado? Apresente. Nosso convidado, ele é um pouco também de casa, ele já chegou fazendo as pessoas quererem abraçar. Acho que quem acompanha a TV Diário um pouco mais tempo vai lembrar, né? Mas assim, ó, ele é um cearense aqui do Mucuripe, de Fortaleza, mas que optou por navegar assim, outros mares, morou um tempo fora, foi para o Rio de Janeiro em busca de um sonho, mas já voltou para casa. É, ator, produtor, apresentador, Jornalista, né? De vez em jornalista, quando. jornalista. Eu acho, Alan, mas a gente vai conversar sobre isso, mas eu fico pensando se ele não foi pro jornalismo para ficar mais perto desse sonho que era o audiovisual, né? Mas a gente vai saber lá mais na frente. E aí, ó, o cara foi pra lá, fez TV, teatro, cinema e agora tá aí com as novidades no streaming. Vamos conversar aí Fazendo muito, história, né? fazendo história. Arilson Lucas, muito Obrigado. obrigado por você vir. Seja bem-vindo ao Que Nem Tu. Obrigado a vocês, obrigado pela apresentação. Enfim, vocês são bem simpáticos e ilustraram bem tudo isso aí. Obrigado. Arilson, eu brinco que você está fazendo história, porque assim, o hábito de consumo do audiovisual, ele tem se transformado muito, né, nos últimos anos. E eu acho que o que mais me espanta como no Brasil isso tem acontecido é o consumo de novelas em streaming. E o projeto da Beija, Dona Beija, né, que você está participando, ele acaba sendo muito único porque a gente já tem alguns outros projetos com novelas exclusivas no streaming, né? A Globoplay lançou Todas as Flores, Verdades Secretas 2 também, e a Max também entrou nessa linha com alguns projetos que vão estrear aí em 2025. E você sente isso também, assim, de estar participando desse momento histórico de entender que o hábito das pessoas está mudando e, ao mesmo tempo, resgatando algumas tradições, como é a tradição da novela para o público brasileiro, né? Uma paixão nacional, né? Exato. Sim, mudaram e as pessoas estão. A gente está muito imediatista, né? A gente quer as coisas muito no tempo mais acelerado, né? E aqueles capítulos de novela com, sei lá, 186 capítulos, aquelas coisas longas, elas estão ficando mais enxutas porque as pessoas não conseguem acompanhar tudo, né? E inclusive com o trabalho, com as coisas como o advento do celular, então as pessoas estão muito consumindo, né? Muita coisa ao mesmo tempo. E o streaming veio com essa nova pegada, né? Por exemplo, essa novela que eu gravei agora para o streaming, a Dona Beija, lá naquela época, em 80, na extinta TV Manchete, ela teve, sei lá, 186 capítulos, se eu não me engano. A Beija agora vem em 40 capítulos de 1 hora. Então, assim, os personagens não têm tempo de se aprofundar muito, né? As coisas acontecem muito rápido, é uma história contada mais rápida, e esses personagens, eles não têm tempo dessa profundidade também, que aí é a parte que eu fico um pouco assim, né? Porque a novela Receoso. você tem um tempo de trabalhar mais o personagem, né? E de construir, e das pessoas irem se identificando. Agora é tudo mais rápido, né? Com essa redução de episódios e sem essa profundidade que antigamente as novelas traziam, com as histórias mais lentas, enfim, né? E até mesmo, assim, a gente fica um pouco acostumado a consumir uma novela, e aí, às vezes, até o que o público vai sentindo vai dando o tom daquele personagem. No caso de Dona Beija, vocês já finalizaram essa gravação, e Sim. quando a gente for assistir, já aconteceu. Não dá tempo de a pessoa dizer assim, não, esse vilão aí tá muito vilão. Não dá tempo, na verdade, nem de você sentir o público, né? E do autor fazer uma mudança de cena. Sim. Tá tudo já pronto, tudo gravado, também tem isso. Eu gosto também de sentir, por exemplo, eu estava gravando Elas por Elas, e aí eu sentia isso na rua, ou quando eu passava na portaria do prédio, o porteiro fazia um comentário, falava alguma coisa do personagem, alguém mandava uma mensagem, ou mandava um vídeo dizendo, cara, esse calista, esse advogado tá muito ruim, para de fazer coisa ruim aí e tal, não sei o que, vai ser preso. Você tem esse tempo, agora você não tem, né? Mas você grava e depois você só vai ver depois. E aí bate uma ansiedade, né? Você fica pensando, como é que o público vai receber isso, né? Como é que vai vir esse personagem? Porque Dona Beija só vai ao ar em 2025. E a gente terminou de gravar agora em maio.
E aí a gente fica nessa espera, nessa expectativa. Apesar que eles fizeram um compilado pra gente de 20 minutos, fizeram um evento na produtora e exibiram 20 minutos de cena. Ninguém pôde ficar com o celular, ninguém pôde gravar nada, foi aquela coisa bem, enfim, sigilosa ali entre os atores e a equipe. Mas a gente ficou bem emocionado com o que vai vir por aí. As cenas estão lindas, assim. Dona Beija vai vir com uma pegada diferente, né? Modernidade, os tempos mudaram e com cenas lindíssimas. Assim, a direção do Hugo tá perfeita. Assim, Eu na ia até novela. te perguntar, assim, a gente não vai esperar a Dona Beija tradicional, né? O que é que tu pode contar pra gente que vem aí um pouco mais moderno, de adaptações, assim, o que é que a gente, tipo assim, esperem uma Dona Beija diferente, com personagens diferentes, como é isso? Eu fico ouvindo das pessoas mais velhas, né, que vêm me perguntar, né, sobre aquela época, porque a Dona Beija, ela mexe com o imaginário popular, né? Uhum, Dona Beija foi um grande produto, enfim, depois junto com o Pantanal naquela época, uhum, e que as pessoas têm essa curiosidade de ver como é que vai ser tudo isso, né? Inclusive marcas de produtos, mudou toda aquela região ali de Minas, né, de Araxá, tem a cachaça Dona Beija, tem a loja Dona Beija, tudo se tornou, virou em torno daquela novela. Então tá muito forte no imaginário. Sendo que a sociedade mudou, né? Os uhum, tempos são outros. Então, naquela época, a gente já tinha uma Dona Beija empoderada que abre um bordel, né? Uma Maite uhum, Proença naquela época, cenas de nudez, né? Uma mulher nua no cavalo, aquela cena ícone da novela. E agora a Dona Beija é uma novela erótica, ela vai ser comercializada e vendida como uma novela erótica, é assim que ela está sendo, foi passado. E ela vem com representatividade, né? O meu personagem é o Padre Aranha, que na época foi feito pelo Sérgio Brito, e para mim foi um orgulho muito grande, porque Sérgio Brito, renomado Sérgio Brito, e eu trago a representatividade indígena. Eles estão trazendo várias representações. uhum, Eles vão abordar a transfobia, a homofobia, a gordofobia. Então esses temas todos da modernidade, eles estão na novela, estão apresentados. Eu acho isso muito interessante. Eles vêm com essa liberdade mesmo de trazer à tona esses temas para que a sociedade discuta, reflita, né? Se na época a Dona Beija chocou, eu digo que agora ela vai chocar bem mais. uhum, Eita, e é legal, Arilson, porque assim, eu vi uma história que como você interpreta um indígena, você foi se preparar para o papel. E aí, nesse meio desse processo, tu fez uma descoberta muito importante em relação à tua originalidade, né? Em relação à sua bisavó. Conta mais pra gente. Eu ouvi alguns relatos da minha família, da minha mãe, enfim, enquanto estava aqui nesse plano, que ela relatava sobre a minha família. A minha mãe é filha, enfim, da Maria Laura, que era minha avó, que é de Canoa Quebrada, daquele litoral de Canoa Quebrada, que a gente sabe, a história conta, os livros contam, é uma área habitada por indígenas, né? Até Icapuí, aquela região uhum. toda. Eu não consigo saber ainda qual é a minha etnia, qual é a ligação, mas eu fui pesquisar e vi que até hoje existe a casa lá em cima das falésias de Canoa Quebrada, que é uma casa de taipa, de madeira, e barro, aquela casa típica dos indígenas, né, Uhum. daquela época, e que inclusive foi gravado Bela Dona nessa casa que é da minha família, né, da minha ancestralidade. E descobri que a minha avó era uma típica indígena, com perfil indígena, os cabelos pretos, enfim, lisos e cor de pele, enfim. E ela morou ali casou com um branco típico português, que é a história brasileira, né, da nossa Iracema aí, colonização. né? E ela viveu da pesca naquela região que os indígenas que fixaram moradia ali, eles passaram a viver da pesca. Então, eu fui descobrindo que, de fato, esse meu perfil indígena vem daquela região de Canoa Quebrada. E na época, o Dupla dela estava me selecionando, eu mandei um vídeo, né, que foi um teste de 5 minutos, longo pra caramba, um monólogo e tal, que eram recortes do personagem, das cenas. E mandei pro Du, e o Du gostou do meu teste, me respondeu na mesma hora, falou, cara, a gente tá gostando de você. Você é indígena? Aí eu falei, cara, pesquisa aí, porque isso vai ser importante. E eu comecei a fazer esse trabalho de pesquisa, fui mandando pro Du, mandando as fotos da casa e tal, e ele se encantando ali. E aí eu vivi esse processo que foi bem interessante dessa descoberta, né? E quero ir mais a fundo, inclusive, sobre isso. Acho que isso vai me fortificar enquanto pessoa, ser humano, cearense, ator, para tudo, para vida, né? Não, demais. E de que forma isso te fez construir esse personagem, né? Assim, teve esse mergulho na tua própria história, na tua ancestralidade, né? Assim,
E aí, assim, como foi, assim, encarnar esse personagem? Karine, eu trago isso muito forte, né? A televisão, ela trabalha com os atores praticamente prontos. Sou Sim. eu, Arilson, em uma outra situação, Uhum. né? Eles trabalham normalmente assim, diferente do cinema, do teatro, Sim. enfim, né? É, Então, e ter esse perfil indígena já me facilita. Não que eu só possa fazer papéis indígenas, Sim. não quero ficar nesse rótulo, Sim. mas eles chegam para mim. Quando eu fiz Novo Mundo, eu cheguei no Rio, né, enfim, deixando Fortaleza e tal, e falei, cara, eu preciso fixar aqui. Para eu furar essa bolha, eu preciso entender quem são as pessoas que vivem da arte aqui, quem são os diretores, quem são os atores, quem são os autores, né? E fui para trabalhar com produção executiva de espetáculo numa produtora na Fomenta. E dali eu conheci Mariana Serrão, que é uma diretora de produção, que me chamou para produzir com ela Memórias de Adriano, que era com Quiroli, um grande ator de São Paulo, e conheci Teresa Falcão. Teresa me chamou para fazer os testes de Novo Mundo, que era a novela que ela estava fazendo, porque eu tinha um perfil indígena. Então eu contei tudo isso para dizer que esse perfil tá comigo. A autora olhou e falou: você tem um perfil. Então Aham. vamos lá. Ela me queria para um personagem maior. A gente sabe que às vezes a casa, o local tem uma pessoa que eles querem e ficou nessa briga. Acabou que eu não fiz o protagonista, que é o Alan que fez, o Alan Souza, e eu fiz o Cauré, que era um indígena guerreiro, enfim, na época. E aí depois veio o Simplício, que foi o Hóspede Americano, uma série do Bruno Uhum. Barreto, que eu fui para a Amazônia gravar, que foi fantástica a experiência. Eu era filho adotivo do Chico Dias e também era um indígena. E agora Dona Beija nesse perfil. Então eles chegam para mim, né? Então acaba que eu acho que eu já trago isso comigo. Então, assim, Uhum. eu faço uma aula, sei lá, de arco e flecha, uma aula de Uhum. montagem a cavalo, se eu precisar, por uma cena que tem que fazer, ou agora o padre, sei lá, um ritual de igreja, essa coisa toda. Mas o perfil indígena, normalmente, ele já está comigo, né? Uhum. Eu trago isso. Então, essa preparação mesmo, em Novo Mundo a gente conviveu com aldeias indígenas, a gente fez aula de arco e flecha, conviveu com eles nesse trabalho manual que eles faziam para o personagem. Mas para Dona Beija não E teve, aí também meio que já vai sendo bagagem para os para os outros outros, né, trabalhos, que vão, justamente. que vão aparecendo E quando eles chamam, eles já viram teu trabalho sei lá, em numa outra algum outro, novela, em né? outra coisa, então já sabem que você tem aquele perfil, né? Já está pronto para aquele trabalho. Arilson, tu falou que Dona Beija vem aí com esse romance erótico, né? Eu vi em algumas, acho que até algumas entrevistas tuas, você falando que tem muita cena de sexo, de intimidade. Como foi pra ti, assim, estar nesse trabalho, assim? Era alguma coisa que você tinha tido alguma experiência ou foi uma coisa completamente nova? E de que forma isso vai mexendo pro profissional, né? Porque acho que Sim. deve ter um grau aí de dificuldade maior. Para mim foi uma coisa nova. Eu nunca tinha feito cena de nudez, tinha participado. Eles acolhem, né? Você tem uma preparadora íntima que cuida de você para aquele trabalho, conversa com você antes. Quando você vai assinar o contrato, é dito que você vai ter cena de nudez. O meu personagem, o Padre Aranha, ele se apaixona por uma mulher trans. E ele não aceita essa paixão por ser um padre, então ele larga a batina e sai nu, né, para se reconectar com as origens dele e tal. Então entra minhas cenas de nudez nesse momento e além das cenas íntimas com o Pedro Fazanaro que faz a Severina. Então a preparadora de elenco senta com a gente lê a cena junto, discute, eles veem o que é que a gente traz para a cena, a gente mostra algo ali para eles e ali eles vão trabalhando. Isso é confortável para você? Você fica tranquilo dessa forma ou não? Enfim. E aí você vai conversando, monta a cena, o diretor assiste nesse ensaio, dá os palpites dele também junto à preparadora e depois a gente vai para o set. Quando chega no set, você tem todo a cena, o set já está todo montado, assim, preparado para que não atrase a cena, para que o ator não fique exposto ali muito tempo. A equipe é reduzida também ali do set, então tudo flui em função do ator. Então isso acontece de uma maneira confortável, né? Uhum. Enfim, com segurança e com tudo. Não pode telefone em cena, essa coisa toda quando tem cena de nudez, é poupado tudo isso, né? É tirado. E a gente fica à vontade para fazer, né? Porque tem esse acolhimento Uhum. por parte da equipe, enfim. Mas para mim, eu confesso que foi algo que era. Eu tinha uma Uhum. limitação, né? Com a nudez, eu não vou ter um no frontal, mas tem cena Sim. de nudez, tem cena de sexo. E ali eu tive que me preparar para fazer esse trabalho. Mas depois que você está em cena, que entrou no set,
Acabou. Vai, né? Foi, Você encara mesmo o personagem e não tem mais isso, assim. E Só pensa antes de e- fazer a cena, né? E Ari, assim, nessa preparação, como é que é fazer um personagem em um remake, assim? Você acabou participando de 2 remakes em momentos perto, né? Porque Dona Beija é um remake, Elas por Elas também é um remake. Como é fazer um personagem que ele já existiu, já foi interpretado pelo Sérgio Brito, tu reconecta, tu vai lá rever alguns capítulos para entender como é que funcionava na época, como é essa preparação? Apesar de ter uma outra pegada, eu assisti. Eu falei, cara, eu quero ver. Vou assistir. Lembrava de alguma coisa, eu era muito pequeno na época, mas eu assisti o Sérgio Brito, queria ver as cenas. É tudo mais lento, né? Eu tava vendo a novela, eu falei, gente, é muito. Os Demora, tá? textos longos, enfim, aquela coisa de lentidão e tal, que eu tenho certeza, se fosse agora nessa época, não teria a audiência que foi naquela época, né? E aí eu assisti, mas a construção desse personagem veio de uma outra forma. Até porque o que ele traz, enfim, o contexto dele está em um outro lugar, por ser um indígena, né? Tem uma outra condição, mas é um padre, né? Que celebra a missa, que tem cenas em latim, né? E ele é um conselheiro amigo da Beija também, mas e que é a Grazi Massafera que faz. Diferente do que foi lá atrás, o padre era muito presente na vida de Beija, agora quem é mais presente é a Severina, que é amiga dela trans, que é ajudante dela, que está sempre com ela, que é a confidente, mas eu continuo sendo conselheiro de Beija e o que é bem interessante na trama é porque eu guardo em segredo de confissão a história de Beija, que lá no final a gente tem uma cena fantástica, eu e a Grazi, e isso é revelado. É uma cena emocionante, inclusive muito forte. Esse trabalho, Arilson, assim, pra ti, assim, olhando a tua trajetória, é um dos momentos mais importantes, assim, da tua carreira? Você Sim. acha que tá ali num Sim, lugar especial? eu acho que por tudo. Eu falo que Beija foi um momento de força e de liberdade, né? Assim, essa história que ela traz, né, de um padre Uhum. com esses dogmas da igreja, com esses preconceitos, com esses tabus que a igreja ainda traz, de poder ter um padre que pode se apaixonar, que pode amar. Então a gente traz essa liberdade, a própria Beija, a história da Severina, a história de outras pessoas que vão trazer de romance, de paixão e liberdade sexual também, né? Então a gente traz tudo isso. Mas na minha carreira, sim, é um personagem forte, o elenco é fantástico, assim. O elenco é um elenco de peso, então quando eu me vi com aquele elenco, quando eu soube que era um elenco, eu falei, gente, eu vou contracenar com essas pessoas. Eu tenho uma cena com o Otton Bastos, que para mim era. Minha mãe falava muito sobre o Otton, e quando eu falo que Beija representa força, porque eu tive que passar por uma transformação, assim. Minha mãe floresceu no meio de Beija, e aí eu tinha que trabalhar, fazer o trabalho, encarar o trabalho com essa força e ressignificando tudo na minha vida, porque ali foi uma transformação. Minha mãe era minha confidente, era com quem eu contava meus testes, com o que eu ia fazer. Ela guardava segredo, só contava quando eu passava num teste. Então eu tinha essa confidência no dia a dia com a minha mãe. Então eu tive que transformar isso para conseguir fazer o trabalho. Então só daí eu já acho que para mim representa muito. E pelo personagem, pelos atores que estão na novela, Tuca Andrade, Isabela Garcia, Thalma de Freitas, Débora Evelyn, Otávio Miller, sabe? Essas pessoas todas eu contraceno e eu falo, cara, que fantástico. Não me imaginei nunca chegando nesse lugar. Então, acho que por tudo isso, sim. Pra mim, A perda da sua mãe foi durante as gravações de Dona Beija ou um pouquinho antes? eu já sabia que eu tinha passado no teste, eu comuniquei para ela, a gente chorou junto e tal. Eu vim para cá com um mês que eu estava aqui, aí a minha mãe apresentou um problema, né, de doença, se internou, descobri que era um câncer de metástase, então eu sabia que eu não me encontrar mais com vida, fiz uma despedida, conversei com ela porque no meio desse processo, 15 dias minha mãe internada, eles me ligam para começar a preparação. E era uma sessão de fotos, eu não podia perder, eu tinha que ir. Conversei com a minha mãe, perguntei se eu podia ir. Se ela dissesse que não, eu ficaria. E aí eu perguntei, a senhora me autoriza? Claro, vá. Né? Ela já perdendo um pouco a consciência, porque o câncer dela estava muito na cabeça. E aí eu fui pro Rio. E aí quando eu estava lá, já na preparação, para uma cena que eu ia começar a gravar na mesma semana, minha mãe falece. Aí eu vim para cá. E aí acompanho esse luto, enfim, e volto para lá para poder fazer, para gravar. Minha mãe faleceu no sábado, na quinta eu estava gravando. Sexta eu volto para cá para missa de sétimo dia no sábado e retorno para lá no domingo porque eu tinha gravação
durante a semana. Então, E Arius, quando você fala, eu tenho a impressão de que sua mãe era uma grande torcedora sua, assim, né? A cada teste ela devia vibrar muito. Durante o teu trabalho na Dona Beija, você pensava muitas vezes nisso? eu só não pensava como eu falava. Muitas pessoas não sabiam o que estava acontecendo na minha cabeça, né? Imagino, Arilson, fica à vontade. E aí, é, quando eu ia fazer uma cena, eu falava pra ela. Então, teve uma cena muito bonita que eu gravei que não sei por que não tinha um cocá lá na cena. E eu falei, precisa do cocá, é a representatividade indígena. E conversei com o diretor. Ele falou, a gente vai dar um jeito. Agora o set está todo montado, era o casamento da Beija. A gente vai fazer a cena e depois a gente vai ver como é que a gente vai resolver. E o outro dia ele me chamou e fez todos os planos pra mim com o cocá. Eles trouxeram o cocá de Araxá pra eu gravar. Aquele momento eu materializei muito a minha família, a minha ancestralidade. Foi um momento pra mim importante. Tiveram outros momentos também. E aí eu sempre falava, tipo, eu queria conversar com as pessoas do que estava acontecendo depois, né? Então, sim, pensava muito. Aqui também, né? Frágil. Arilson, Falar das pessoas que você gosta Não, emociona, né? Não tem como. e é algo Forte. que aconteceu muito recente, né? Porque a gente está É. falando de. Estamos Outubro, agora em né? 2024. A gente está falando de outubro, então é algo que aconteceu muito recente e é difícil não mexer com você, né? Sim, sim. A gente vai ressignificando, né? A gente vai entendendo que é preciso caminhar. Eu carrego agora minha mãe comigo onde eu tô, onde eu vou, né? E é isso, E tem né? uma questão, né, Arilson? Porque você estava no Rio durante muito tempo já. E eu imagino que já havia também convivia com essa distância. Sim, sim. E eu falar, né? Porque eu até falo toda vez isso. A minha saudade da minha mãe é no dia a dia, óbvio. Quando eu tô aqui, eu sento a casa, lembra ela, tudo lembra. Mas o falar no dia a dia e estar lá me faz sentir até mais saudade, porque eu pego no telefone ainda querendo contar alguma coisa e, sabe, você ainda tem esse start. E como eu tava lá, para mim a saudade era mais forte. Aqui eu tenho outras pessoas, eu tenho meus amigos, eu tenho meu pai, eu tenho minha irmã. Então as coisas meio que te acolhem. Lá eu tô só, e era com a minha mãe que eu falava todo dia. Então, por isso que tem essa questão aí forte. Não é? Muito. E assim, teve que ter. Foi meio que também um acordo de vocês dois, né? Assim, Sim. pelo que tá falando, assim, de não vá, realize, né? Assim, faça o que a gente sonha junto. Eu conversei, fiz esse ritual de conversar e me despedir. Porque a minha irmã não tinha ideia do que poderia acontecer, né? Eu tinha convivido isso como amiga há pouco tempo no Rio e foi da mesma forma. Parece que aquilo ali me deu um alicerce para eu encarar o que eu ia passar mais à frente. Acho que as coisas vêm do jeito que, né, que a gente não entende, depois a gente vai entender mais à frente. Eu vivi isso lá como amiga, um mês antes de vir para cá, acompanhei todo esse processo com a mãe dela, com ela. Quando eu chego aqui foi com a minha mãe. E aí eu me despedi dela mesmo e falei, a senhora me autoriza? Tudo bem? Então eu vou, tá? Então foi uma conversa. Se ela tivesse dito não fica comigo, eu teria deixado. Mas aí eu fui. E aí fui sabendo que eu tinha que ir. E aí cheguei lá sorrindo para uma sessão de fotos. Mas por dentro eu tava devastado. Dando o melhor, né? Que você podia fazer. Arilson, você já tinha retornado para morar aqui antes da sua mãe, do falecimento da sua mãe, ou isso também ajudou a Eu tava- decidir para voltar a Não, morar eu tava morando. A pandemia toda eu fiquei aqui, né? Porque eu tava em São Paulo para um espetáculo que a gente tava montando um Estranho no Ninho, Sim. que era uma obra que eu queria que voltasse muito pela importância que ela Baseado no tem. filme? No filme. Ah. Sendo que eles tentaram ser fiel ao roteiro, realmente, e ao filme. Eram 18 atores em cena, era um coro, assim, enorme. E Ícaro Silva tava, Bianca Sim. Baiton, e o meu personagem era com ele. Eu fazia o chefe Brownlee, que era o índio Apache, mais um indígena na minha. Eles chegam pra mim, é incrível. E aí eu tinha muita cena com Ícaro. Sendo que uma semana antes de estrear o espetáculo veio a pandemia, parou tudo. Eu ia ter temporada de 6 meses em São Paulo, 6 meses no Rio. Eu voltei para cá, falei, cara, isso não vai voltar tão cedo, então não vou voltar para o Rio, vou voltar para São Paulo. Então a pandemia toda eu fiquei aqui. Eu já estava morando no Rio quando a mamãe adoeceu agora. Tava, eu acho que 8 meses, um ano de novo no Rio. Eu tinha retornado.
E aí, quando você resolve, não, vou ficar aqui, já também teve esse elemento de tipo assim, não, vou. É possível fazer os trabalhos. Você já tinha visto que era possível na pandemia, né? Que você estava falando que alguns até dos processos ficaram diferentes para fazer testes e tudo. E aí, tipo, não, vou ficar aqui, acompanhar meu pai, acompanhar minha família, e quando tiver o trabalho de ir, como foi? Normalmente, Karine, eu faço isso agora, assim, 14 anos eu morei no Rio direto, porque eu acho que eu precisava daquele tempo, furar Sim. essa bolha, me mostrar lá enquanto ator, né, conhecer o mercado, conhecer os produtores, etc. Hoje em dia eu faço assim, faço o trabalho, como eu gravei agora Beija, Dona Beija e tal, eu entrei em Elas por Elas no final da novela, e foi um turbilhão de coisas, porque às vezes chocava uma cena com a outra. Quando acaba o processo, eu prefiro voltar para cá, porque eu tenho um alicerce, eu tenho uma família. Fortaleza, na verdade, nunca sai de mim. Se eu puder, no ano, eu venho 3, 4 vezes aqui quando eu estou morando ou mesmo trabalhando. Uhum. Dona Beija, eu vim 2 vezes aqui, no meio do trabalho. Então, eu não deixo Fortaleza de jeito nenhum. Eu acho que é aqui que eu me revigoro, recupero minhas energias e volto para lá. Fato. Mas quando o trabalho acaba, eu prefiro retornar e voltar para cá como agora. Agora eu estou aqui. Hoje em dia você tem um advento do celular que te ajuda muito nesses testes virtuais quando surge, a agência me manda, eu faço. E aí eu entendo que eu não preciso estar lá. Eu perco algumas participações. Me chamaram para uma participação agora de uma novela das 9 e eu estava aqui, para mim não compensava, eu não fui. Quando compensa, eu volto a morar lá, faço o trabalho e retorno. Arilson, como é que os streams eles chacoalharam o mercado para quem é ator, especificamente assim? Porque com a chegada dos streams e um interesse maior em um volume maior também de produções, né? Aham. Eu imagino que mais oportunidades têm surgido. Pelo menos eu imagino aqui de fora, né? Vendo. Sim. Isso acontece de fato? A gente está tendo mais testes pro streaming, né? Então acaba que. Tem atores que não querem mais nem renovar contrato, por exemplo, com a Globo. Sim. Eu falo desses grandes atores, porque eles conseguem estar livres para não fazer só Globoplay, fazer uma Max, fazer enfim, uma Amazon, uma outra, entrar em outra plataforma. Então, isso acontece muito hoje em dia por essa possibilidade, essa oferta que o streaming traz, né? E aí você vê esses atores que a gente fala globais que estão no streaming. A Dona Beija, ela tá. Se você olhar o elenco é todo da Globo que tá em Beija. Então E, são atores que não estão mais vinculados, né? e nos bastidores, seja roteirista, direção, todo mundo também é uma galera que já está acostumada a fazer novela há um tempão? Sim, eu vi agora que, inclusive, a Teresa Falcão acabou o contrato com a Globo. Provavelmente ela vai entrar para escrever alguma coisa para o streaming, ou ela já deve ter. O Daniel Berlinski que era da Globo, né? Era um produtor de elenco, que é o autor de Beija, né? E que escrevia para a Globo, fez Morde a Sopra, outras novelas lá, e agora está escrevendo para o streaming. Então está abrindo mercado para todo mundo, né? Eu falo câmera, eu falo direção, eu falo ator, autor. Para toda essa galera, o streaming tá dando essa possibilidade, né? E os próprios documentários que eles abrem para as plataformas. Então, assim, é um leque de opção, né, hoje em dia. Arilson, mas assim, você sente que há espaços para outras pessoas, assim, tipo, a gente tá falando, galera que Grazi Massafera, é da Globo e tal. Esse pessoal que já tem muito espaço, mas quem não tem tanto espaço, assim, com os streams, eles acolhem mais também, assim, de vamos apostar nesse ou aquele artista que a gente acha que é muito bom e que talvez não teve espaço em outros lugares, assim. Karine, eu acho que o que está acontecendo é que as pessoas começaram a cobrar que elas querem se ver na Ter mais televisão. representatividade, né? Representatividade. Elas querem se identificar na TV. Então, se você vê a Globo antigamente, o perfil de galã que a gente via na Sim. Globo é um outro, Aham. entendeu? A gente vê que as pessoas querem se reconhecer. E eu acho que o streaming ele tem essa pegada, né? Essa possibilidade de ter cenas mais picantes, porque não é num canal aberto, né? Em outros Sim. horários, e de também ter perfis diferentes, que é criar essa identificação, que é essa galera mais jovem, essa galera mais antenada, que está no streaming também, né? É uma galera mais exigente. Então ele precisou se adaptar a isso.
Então, eu acho que sim, ele está dando oportunidade para que outras pessoas sejam vistas e não só pessoas como atores globais e etc. Uhum. É importante, né, para vender, precisa Sim. vender, né, um produto. E a gente sabe que quando o rosto é conhecido, vende mais. Mas eles estão colocando porque há essa possibilidade, sim. Uhum. Arilson, e com essa mudança de hábito das pessoas, assim, o que é que tu acha que mais mudou no jeito de fazer novela? A gente citou algumas coisas, né? Tu falou, por exemplo, na diferença no número de capítulos da versão original de Dona Beija e essa versão que vai ter agora. E o que mais você acha que você enxerga mais como muito diferente O nas ritmo estratégias também, né? Que mesmo? você tu até falou também do É, ritmo. é um ritmo mais rápido, ele não tem essa lentidão que a novela tinha. Para ficar mais claro, eu diria que são cenas picotadas, sabe assim? Uma agilidade no que você está vendo. É como se o roteiro ele tivesse construído para ter aqueles recortes para rede social. Tipo isso. Para que o público possa entender, é isso. Não são aquelas cenas longas, arrastadas, demoradas. São cenas mais curtas, né? E aí entra um núcleo aqui, já entra outro e tal. É essa diferença que eu noto que tem no roteiro. Ele fica mais dinâmico. E aí quando você lê, você fala, caramba, um monte de coisa acontecendo aqui ao mesmo tempo. É meio que isso. Eu E não lembro. é só no streaming, né? Porque se É, você for comparar com Renascer, a gente estava até conversando, João Neto, assistindo Renascer, primeira versão, e assistindo e a Renascer ao mesmo ao mesmo tempo. tempo. Aí ele, não, na primeira versão ainda tá não sei o quê, aqui já foi, Já, já aconteceu não sei Já. quantos E você episódios. pode ver que tem essa coisa das gerações, né? A primeira geração, Aham. aí já entra numa segunda, numa terceira. Essa novela das nove que eles tinham me chamado uma participação que eu não consegui fazer, é também nessa pegada. Tem um primeiro núcleo, depois já muda para um segundo. Sim. Isso está acontecendo muito, né? Uhum. Em Mulheres Apaixonadas, eu lembro que no começo da novela, do Manuel Carlos, né, tem umas cenas que eram os cafés da manhã com as três mulheres, né? E aí essas cenas, elas demoravam porque eu já revi recente, demoravam de 10 a 15 minutos só elas lá no café conversando. Eu acho que isso jamais seria, alguém aguentaria tanto Muito tempo com tempo. um diálogo, né, enorme. Longos e tal. São diálogos mais curtos, né? Isso está acontecendo muito. Eu acho que tem mudado mesmo. Total. E em relação ao streaming, ainda, Arilson, assim, o Hóspede Americano foi pro streaming, né? Assim, e aí foi uma produção que tinha um núcleo americano, um núcleo brasileiro e um negócio que acabou que leva também o trabalho dos artistas daqui para outros lugares, né? Sim. Assim, como foi para ti esse trabalho, assim, essa Quando eu experiência? fiz o teste, quando eu olhei o Bruno Barreto, eu falei, gente, Bruno Barreto. Já dá aquela coisa assim, né? Pelos prêmios dele, né? Pela visibilidade que ele tem fora. Ele foi casado com a filha do Steven Spielberg. Então, assim, Uhum. Bruno Barreto. E aí, o Bruno, ele gosta de trabalhar com elenco americano e elenco brasileiro. No elenco tinha Aidan Quinn, Chris Mason, Dani Delany, essa galera toda é de Hollywood, sabe, assim. E o Chris Mason ficou meu colegão, assim. Eu falo pouquíssimo inglês, mas o Chris Mason é um cara, tipo, acolhedor. E aí a gente tinha parte do elenco brasileiro, que era eu, o Jaborandi, que é outro cearense, o Michel Gomes, que fez Nos Tempos do Imperador na Globo, né, protagonizou depois, o João Cortes e o Teodoro Cochrane, que é filho da Maria Gabriela, né? Sim. E Teodoro também é outra figura. E a gente ficou, teve que ir para Amazônia gravar, a gente ficou, pegava, era 1h30 de barco para chegar na locação, para chegar no Rio. Depois a gente pegava mais meia hora, 40 minutos de barco para chegar, sei lá, no Hotel Cristalino, a gente ia gravar, que é um hotel que tem no meio da floresta amazônica. Então, assim, eu achei, foi fantástico esses 3 meses morando lá por tudo, né? Pela cultura, pela questão de ser uma outra região que eu não conhecia. Uhum. E foi um projeto fantástico com atores renomados, com Bruno Barreto e tendo a possibilidade de ser visto lá fora. Quando ele primeiro passou no canal aberto, na HBO, HBO América Latina, HBO Brasil, enfim, e os amigos que estavam fora viam, assistiram e falaram, mandavam vídeos, então eu estava sendo visto lá fora. Óbvio que os personagens eram mais coadjuvantes, não eram personagens como agora em Beija, né, que eu estou tendo a Sim. oportunidade de fazer, eram personagens menores, porque de fato a história era a história dos americanos, né, que o Bruno estava contando nessa expedição, Marechal Rondon desbravando o Rio da Dúvida, que deu nome a Rondônia e tal. E aí eu fazia o filho adotivo do Chico Dias, que foi outro brasileiro e um ator fantástico. Eu tive a possibilidade de morar junto e de contracenar.
e a possibilidade de ser visto lá fora, né? E isso foi muito importante. Eu acho que o streaming ele abre essa possibilidade, né? Da gente poder ser assistido em outros lugares, em outros países, enfim. É muito legal. Quando você faz Novo Mundo, né, que é a sua primeira novela, né, Novo Mundo. Novo Mundo foi a primeira novela. O quanto ela também representou para ti um divisor no teu trabalho do que tinha antes e do que tem para frente? Eu acho que pela visibilidade, né? É Globo, então assim, todo mundo assiste, todo mundo vê, aí parece que você é carimbado assim, na credibilidade, sabe? É muito louco isso, porque eu tô vendo agora o Jorge Ritt, um amigão meu que entrou em Rancho Fundo, que é um grande ator que eu admiro, da comédia cearense, enfim, que tava lá ralando e tá fazendo a primeira novela. Então assim, e aí as pessoas parecem que passa a existir, né? Parece que o que a pessoa fez antes não É, existe, e as aí pessoas você não viam, passa a né? existir, é muito louco isso. Então é muito importante, assim, essa visibilidade que uma novela te dá, né? Em canal aberto. Eu tenho um amigão que é o Samuel de Assis, que fez Vai na Fé, e eu fico vendo como a carreira dele mudou, né? O Samuel já estava no streaming, estava fazendo outras coisas, sempre foi do teatro e tal, mas estava no anonimato. Aí de repente Samuel faz uma novela, protagoniza, né, um personagem, e Samuel, um boom. Então as pessoas passam a existir. Então é muito importante assim para a carreira da gente, para alavancar outros trabalhos, né? E isso te dá credibilidade enquanto ator. É impossível não falar que não. Porque quando tu vai pro Rio, Arilson, eu fico pensando assim, o quanto, como a cidade, e quando eu falo cidade, eu falo o mercado mesmo, né, lá, ele te recebe, né, como um ator que veio do Nordeste, se os testes mesmo assim eles aparecem, se as pessoas te conheciam ou não te conheciam por conta do trabalho que tu fazia mais por aqui, como é que esse mercado te recebe logo nesse começo? Na verdade você tem que furar uma bolha, né? Eu até falei isso no início. Então eu digo que as companhias de teatro, as produções audiovisuais, elas são fechadas, né? Para você entrar numa companhia de teatro é difícil aqui, porque eles têm um elenco deles e tal. Lá também é do mesmo jeito, sendo que diferente daqui, que as pessoas te conhecem, porque você estudou aqui, se formou aqui, seus amigos estão aqui, sua relação e sua cultura, né? É aqui, isso é um pouco mais fácil. Lá não é, você meio que zera tudo, começa do zero e vai começar a se apresentar. Quando eu fui fazer produção executiva lá, foi justamente por isso. Eu falei, cara, eu preciso conhecer esses atores, esses autores, né? Tentar me inserir no mercado. Então, eu vou fazer o que eu sei fazer, que é produção, que me deixa fora desse bastidor. E ali eu vou fazendo meus contatos, vou conhecendo as pessoas, vou entendendo para onde eu mando meu material, que teste vai ter, porque eu estou junto com esses atores. Então, eu meio que foi uma jogada que eu tive ali para poder tentar furar essa bolha, né, no Rio. Mas é isso, é outra cultura. Existe o preconceito, sim. E eu acho que quando a gente vai com sangue nos olhos, a gente vai com toda a força. E eu acho que isso até às vezes assusta. A gente vê os atores nordestinos que estão se destacando aí, é porque a gente chega querendo fazer barulho, porque a gente precisa fazer isso, a gente não é de lá. E aí eu noto que o mercado já tem aberto mais, né? Justamente por isso, as pessoas querem se ver, né, no vídeo, querem se ver na TV. Então essa cobrança fez com que esse mercado também mudasse, né, popularizasse nesse sentido. Aí você falou um pouquinho aí de como a Teresa Falcão meio que deu uma ajuda para você, assim. Tu consegue, assim, como é difícil estar nesse ambiente, mas existem pessoas que ajudam, assim, as pessoas que, sei lá, te ajudaram a tentar abrir portas, fazer com que outras pessoas te escutassem. Nessa tua trajetória, assim, tu consegue lembrar dessas pessoas que foram importantes nisso? Você citou a Teresa e para mim a Teresa é uma pessoa, inclusive quando eu fiz Elas por Elas, eu tenho certeza que foi a Teresa que disse, sabe? Porque ela acredita em mim, ela gosta de mim, a gente tem um carinho. E a Teresa foi uma pessoa que abriu portas, porque ela falou, é minha primeira novela, ela era coautora, né? É a minha primeira novela. Eles estão dizendo que vai ano que vem. Eu não sei. Só confio quando eu ver a novela no ar. Mas eu posso te passar para o produtor de elenco, mas aí é com você. E foi justamente o que aconteceu. Tanto é quando eu fiz o primeiro teste para o Cacique, que era o personagem que ela queria, não entrei, porque a casa queria uma pessoa deles. Isso acontece no mercado. Às vezes é um diretor, às vezes é um autor, às vezes é um produtor de elenco, enfim. E a casa queria que fosse um outro ator. Mas aí
eu fui para uma segunda seleção e fui para uma terceira seleção, fiz teste até para o Pajé. E eu falei, gente, mas o Pajé não é mais velho, não vou conseguir. E consegui entrar para o Cauré, que era um mais novo. E em outro processo de morte na família, que louco, era meu irmão, que tinha acabado de falecer há um Meu mês. Deus do céu. Eu estava aqui há 20 dias nesse luto com a família, meu irmão faleceu no acidente, e aí eles me chamam para gravar Novo Mundo. E aí eu saio e vou gravar Novo Mundo. E eu tenho essa coisa, né? Morte e renascimento é muito louco, assim, na Nossa. minha vida. E de uma forma que o trabalho também possa te ajudar a viver isso, Fortalece, né? e fortalece. Eu digo que Dona Beija me fortaleceu. Eu não sei como é que teria sido esse processo na minha vida, porque é difícil, né? A gente sabe que a Sim. gente, todo mundo vai passar por isso. Mas eu vejo que a Beija me segurou naquele momento, porque eu aqui eu não estava trabalhando no momento. Então, como é que seria segurar essa onda? Eu fui para lá e isso me ajudou a passar por esse momento. Muito Mas eu difícil. tive essas ajudas, né? Também de amigos, assim, eu tenho grandes amigos no Rio de Janeiro, amigos que às vezes quando eu vou, eu fico na casa deles, enfim, divido contas. Então, assim, são pessoas que te ajudam no dia a dia. A gente tem, né? A gente vive no coletivo, a gente tem que ter essas ajudas, né? E isso acontece para mim. Graças a Deus tem acontecido bem. Arilson, fazer teste para um elenco é a parte mais chata de ser ator? Eu digo que é. Porque, assim, você chega às vezes numa sala no estúdio, as pessoas estão te sugando ali, né? Porque você chega, tá todo mundo ali querendo ver teu teste. Então você chega, tá o produtor, tá o diretor, o autor muito difícil, mas tá a equipe ali que vai fazer a novela te testando, né? O nome já diz. Então, eu digo hoje em dia, assim, eu faço um teste, eu tentei quebrar essa ansiedade, porque eu sempre fui muito ansioso. Então, eu fazia o teste, ficava com aquilo na cabeça, e, por que que eu não fiz assim? Eu poderia ter feito assado, né? Você se cobra muito no dia a dia. Mas é porque ali é uma oportunidade, uma possibilidade, é uma porta. Se não foi, não foi. E para vir um outro, você não sabe quando é que vai vir, né? Mas eu digo que é a parte mais difícil, porque você nunca sabe o que é que eles querem, sabe? Às vezes você pega um briefing, aí você vê um pouco ali contando a história do personagem, aí você fala, não, tudo bem, eu acho que eu vou por esse caminho, que esse é o caminho. Mas às vezes eles não te dão nada, eles só te dão um texto. E aí você vai e faz. Eu fiz uma participação nos Farofeiros 2, que quando eu vi que eram os Farofeiros, eu falei, pô, uma comédia, eu vou fazer esse personagem rindo, brincando e tal, não sei o que, era um funcionário do parque. E eu fiz toda a cena numa comédia, na brincadeira e tal, meio que como se fosse empurrando a pessoa no brinquedo e tal, mas na brincadeira. Quando o diretor viu, aí a produtora me mandou o áudio pra minha gente, dizendo assim, o diretor gostou muito dele, o Roberto Santucci, é o diretor. Gostou muito dele, mas ele quer ver ele num tom mais sério, ele não quer ver ele... Eu falei, pô, mas é uma comédia. Aí a minha gente fala, por isso que eu falo, faz sério, faz rindo, manda, vá, porque ele nunca sabe. E aí eu fiz ele mais irritado, que ele queria esse personagem mais irritado. Bora, tio, vai logo, não sei o quê, uma coisa meio assim. E aí passei e fui pro Rio para gravar. Eu tava aqui. Fiz o teste daqui, é a história do virtual te ajudando, né? E aí valia a pena, uma participação muito bacana. E eu fui para lá gravar. E depois ainda rendeu uma fala, porque o diretor pediu para eu acrescentar uma fala. E aí eu gravei em casa o áudio, ele montou, as pessoas riram na sala, ele falou, vai funcionar. Aí eu já estava no Rio, nos processos já de beijo, de teste. Eu fui regravar no estúdio essa fala. Depois de muito tempo. Depois de muito tempo. Eu regravei a fala, ele montou de novo, colocou nessa imagem. E é uma cena que a sala de cinema toda estava rindo. E eu peguei um Uber saindo da Globo e o cara falou assim, cara, tu é ator porque eu te peguei na Globo e tua voz tá parecida com o filme que eu vi ontem. Muito bom. Aí eu, qual filme? Aí, Os Farofeiros. Eu falei, cara, muito engraçado, minha mulher riu muito. Tu fala isso, isso, isso. Então é a fala que o Santos colocou. Então ele brilhantemente entendeu que essa fala ia ser bacana. Era muito importante, né? E os amigos que foram ver disseram que a sala de cinema, na hora que eu digo essa fala, todo mundo se acaba de rir. E já teve algum teste que você pensou assim, saiu do teste, mandou o teste, né, seja no virtual ou saiu do teste presencial e pensou, nossa, não deu certo e acabou dando certo? Ou algum que falou assim, arrasei. E não deu certo. Então, eu tenho uma experiência de um comercial que eu fiz para o Espírito Santo. Passei nos testes, falei, cara, mas não tem que ter o sotaque do pessoal de lá, porque todo mundo tem um sotaque, né? Tá bom, fui gravar. Quando eu fui gravar, tinha uma mulher que era do Espírito Santo, enfim, acompanhando as gravações, que ela começou a querer que eu colocasse um sotaque que não era meu. E eu falei, não consigo falar assim,
Não vou falar, não tinha feito nenhum estudo, já estava ali para gravar e falei da forma que eu falo. Me cortaram do comercial, o Nossa. comercial não foi ao ar. Eu passei no teste, fui gravar, gravei a madrugada inteira, foi um teste que eu saí, uma gravação que eu Ganhou saí esse 5 horas da manhã. salário desse... Recebi, Pelo menos, né? recebi quando eu vi o comercial no ar, eu não entrei. Meu Deus. Acontece. E acontece também de você chegar e falar, sei lá, a questão do sotaque, né? A gente não quer o sotaque. E aí eu acho isso. Eu acho que a pior parte pra mim é quando querem tirar o sotaque da gente, sabe? A gente tem personagens que de fato não são nordestinos e não podem ter o sotaque, tudo bem. Mas por que o sotaque deles é aceito? E inclusive às vezes uma forçação, Sim. né? Uma pessoa do Sudeste fazendo sotaque nordestino que você vê claramente chiando que não é nordestino. Por que eu tenho que eliminar o meu? Aí é uma questão que entra, mas acontece muito essas coisas assim. Arilson, e eles dizem, tipo assim, não, a gente não vai ficar com você, ou é tipo aqueles entrevistas de emprego que você fica esperando E só não chamam mais. e não chamam mais. Eu falo assim, quando um produtor de elenco responde um teste quando você faz, e aí no outro dia fala, obrigado, foi ótimo, mas não foi dessa vez, tarará, eu super agradeço ali o produtor de elenco. Sim. Porque normalmente eles não te respondem. É. Na verdade, eles te chamam pro teste ali, eles falam com você, depois você vai pro teste e você vai ficar na sociedade, eu digo que eu jogo pro universo. Porque não adianta, você fica quebrando a cabeça, esperando, aí um dia vem uma resposta e a resposta é positiva, e às vezes ela não vem. E aí, quando você vê o produto já foi gravado, como eu tenho uma agente hoje em dia, ela vai lá e pergunta, e aí, como é que tá? Aí eles falam, foi aprovado, não foi, ainda estamos avaliando, e é isso. E eu fico pensando também se é um peso de dizer assim, eu não posso errar, ou tipo, eu vou lá, errei, ou gente, eu errei, vou fazer aqui de novo. Há esse espaço de fazer, de errar, de tentar dar para consertar. Você fala no teste. No teste. Assim, quando eu vou pra cena gravando, eu falo valendo de uma gravação, É o tudo ou nada. eu sempre chego com o texto ponto da língua, porque ali você tem uma equipe, às vezes, sei lá, Amazônia, eram 178 pessoas no site, sabe assim? Muita gente, né? Uma equipe enorme. Então você pensa naquela galera que toda tá ali te esperando para fazer uma cena e você não decorou seu texto, sabe? Você não tá com o texto de cima. Eu acho isso, sabe, um absurdo. Agora, pro teste, eu só vou com o texto decorado, penso como eu vou fazer esse personagem, como a minha ideia ali para aquele teste, mas eu deixo que o diretor dirija e faça como ele achar melhor. Então, errar no teste é super ok, né? É positivo. Porque às vezes eu vou pensando que aquele personagem é aquilo e é uma outra coisa. Sim. Então, tudo bem errar, né? Mas eu falo de texto, não. De texto você tem que estar texto em cima, né, cara? É o Teu trabalho é o básico, né? básico, né? É o básico. E do teste para o que acontece de fato, né, da gravação, há personagens que mudam muito, se transformam muito, assim, você testou daquele jeito, mas teve que fazer muitas adaptações para mudar o personagem de uma forma completa. Ou geralmente segue a mesma linha do que foi feito no teste? Não, normalmente segue a mesma linha. É aquilo que foi no teste, porque você foi aprovado daquela maneira, então você entende que é aquilo que o diretor quer. Mas, óbvio, se você fez o teste só e não estava com o teu colega que vai contracenar com você, a cena às vezes muda completamente. Pelo tom que ele vai usar, você imagina que ele vai, né, usar outro tom, uma outra questão. E aí, quando muda a química ali dos dois naquele momento. Então, mas normalmente é aquilo que foi no teste, que foi pedido no teste, é o que você faz na hora da cena. E o que mais te encanta, Arilson? Se o teste é a parte mais chata do trabalho como ator, o que mais te encanta no trabalho como ator? Eu acho que é atuar, né? Eu acho que é estar ali gravando, exercendo seu trabalho, né? Realizando o sonho que você quis, vendo a coisa se concretizando ali na tua frente, né? Colocar um figurino, colocar um adereço, né? Passar por uma caracterização, porque tudo isso ajuda na questão do personagem, né? Eu digo que a gente tem um personagem ali na cabeça, mas que você, quando coloca o figurino, quando eu vesti o figurino do padre, eu falei, gente, o padre. E aí eles cortam o cabelo, colocam o teu cabelo daquela forma, você fala, gente, um indígena, um padre indígena, né? E aí tudo isso soma. Então eu acho que no momento que você está no exercício ali, na função, vendo aquele aparato, aquela equipe ali toda te esperando para fazer uma cena, né? O set montado,
E eu acho que isso é fenomenal, é você saber que está fazendo. Eu acho que é isso. E depois o produto final, óbvio, né? Você vê o produto ali no ar, a cena pronta, e aí você pensa em tudo isso, né? Que você passou lá, a fase do teste, para ir para a cena, depois aquela equipe toda e depois aquele trabalho de edição, né? Que está finalizado, né? E você gosta de se assistir? Ou você, quando vai se assistir, diz, poxa, eu podia ter feito isso. Ou Hoje, não vou nem olhar. hoje em dia, Karine, eu digo que eu já gosto. No início, não. Eu me assistia, a gente se cobra muito, né? Uhum. E aí a gente fala, não, e tal, enfim. Mas a gente sempre se cobra de formas. Eu poderia ter feito assim, por que que eu não dei mais uma pausa nessa palavra? Teria sido melhor e tal. E aí já tem cenas que você vê que já são mais inteiras, que ficaram prontas. Essa última cena que eu gravei com a Grazi, quando a gente acabou a cena, porque é uma cena muito forte, aí a Grazi olhou pra mim e falou assim: que bom que eles gravaram de novo, porque ficou redondinho com aquele sotaque dela. E aí eu falei, cara, eu também gostei, Grazi, eu acho que ficou linda essa cena. Então, é isso. Então eu já passei a gostar. Tem coisas que você fala, eu poderia ter mudado, Uhum. mas hoje em dia eu já vejo muita coisa que eu falo, não, tá ok. Legal, né? É, Assim, eu de gostei. reconhecer que fez um bom Sim, trabalho, né? que tá Porque às vezes bom. é difícil também a gente Sim, reconhecer que, eu arrasei. não, tem cena que você vê que tá pronta, que foi boa. A gente se cobra muito, óbvio que a Aham. maioria delas a gente fala que poderia ter feito diferente, poderia ter feito assim, principalmente quando você vai assistir depois de 1 ano, 2 anos. Sim. Porque aí Muito tempo, né? você já ganhou mais outras experiências, você fala, poxa, mas tá, ali foi um momento, ali era como eu tava, né? Então, Olha, você corre o risco de, tipo assim, terminou essa segunda gravação aí você e a Grazi, aí foi pum, essa segunda, e corre o risco deles terem colocado a primeira. Muito Fiquei bom. pensando. Então, corre, porque eu acho que tudo depende muito da luz, né? Da forma que tá ali pronto. Então, você não vai só do trabalho da gente. Uhum. Eu, como ator, gostei daquela cena. E eu falo, Sim. gostei dessa, essa foi boa. Aí passo pelo diretor, aí ó, a Foi diretora. ótima essa, A né? diretora eu falo, a segunda foi melhor. Aí o diretor fala, não, mas aquela não era pra ter. Você tava mais triste, eu queria mais assim. Então eu gostei mais da Sim. primeira. Eu gravei uma cena que foi assim, que ficou o Pedro Fazanaro dizendo que tinha gostado mais da anterior, eu dizendo, não, gostei mais dessa, essa tá emocionando. Olha aqui, olha a cara das pessoas que estão assistindo. Porque a equipe assiste às vezes, né? E eu falo, tá melhor. Mas ele dizendo que era outra. E aí eu não sei qual o Qual que vai diretor vai colocar. ficar, né? Na própria cena que eu tenho de sexo com ele, a gente fez uma proposta para direção. Eu e o Pedro, a gente conversou e a gente propôs uma coisa que não estava no roteiro. Óbvio que a gente ligou pro autor e falou, a gente propôs isso. Aí ele falou, o que vocês quiserem fazer dessa cena, vocês podem fazer. Tá com vocês, eu compro a proposta. E a gente conversou com o diretor achou que não, aí foi uma discussão, eu, Pedro e o diretor, e depois o diretor aceitou. E a gente gravou as duas possibilidades. Eu acredito que eles vão colocar as duas. Mas se não, tem duas cenas que eu não sei qual que eles vão utilizar ali ou se vão utilizar as duas. Eu acho que as duas vai ficar mais bonito. E é legal quando você tem esse espaço Sim, de colocar um pouco mais de você naquilo, né? Assim, não de você, mas assim, do seu olhar sobre aquele personagem, daquela história, né? sim. A dona, eu não sei assim, se é o streaming que está te dando essa possibilidade, se a gente tem um tempo maior, porque a novela Globo, quando você está gravando, que é uma cena atrás da outra, as pessoas estão correndo ali, não tem tempo muito para isso. Uhum. A não ser que você converse com o autor no meio de né, de um caminhar para uma outra cena e você propõe alguma coisa. Mas Dona Beija, a gente tinha essas possibilidades de conversar com o diretor em bastidor, numa preparação íntima, de conversar com a preparadora, ela levar isso até a direção e depois voltar para a gente tinha esse feedback. Então, existiam essas possibilidades de mudanças e da gente colocar coisas da gente. O próprio Pedro, porque o Pedro é um ator não binário, é uma pessoa não binária, né? Então, ele transita ali entre o masculino e o feminino, nesses dois universos, então ele conhece essa essência dele, né? E, inclusive, a Severina, eu acho que escolheram Pedro justamente por isso, porque naquela época não existiam mulher trans, né, que pudesse ir numa clínica colocar peito, bunda, não tinha. E o Pedro é essa versão, né, masculina e feminina
que é de uma pessoa Mas não binária. naquela época existia Severina. Existia a Severina, era uma ajudante da Beija, mas era uma negra escravizada que era ajudante de Beija. Sim. Agora não, é uma trans empoderada, né? Uhum. E uma mulher à frente do tempo, porque naquela época só quem escreviam eram os homens, né? Uhum. E vem agora uma. E aí, por isso, a Severina, por ter sido um homem que está nessa transformação, né? Ela escrevia, né? Eu acho que essa versão vem bem Potente. bem potente e juntando muitas coisas, né? Porque você já imagina que naquela época um padre se apaixonar por uma mulher Já seria isso já difícil. seria uma coisa, É. né? E aí veio agora um padre que vai se apaixona por uma mulher trans, né? E aí todo essa narrativa por trás, assim, Sim. é de misturar muitos temas que são polêmicos, mas que precisam Ser ser abordados discutidos, porque né? estão na sociedade, né? Exato. Essas pessoas estão na sociedade. A mulher trans está na sociedade, uma pessoa não binária está na sociedade. Então, isso tem que ser levantado. E aí eu acho que isso vai fazer as pessoas refletirem muito, né? E se identificarem. Porque eu falo que é sobre a liberdade mesmo, é sobre você ser quem você é, se apaixonar por quem você quer se apaixonar, e tá tudo bem. E as pessoas vão entender, eu acredito, elas vão comprar essa paixão, sabe? Vão entender que é possível, sim. Por que não, né? É um chipai, né? Arilson, esse ano eu tenho refletido muito, principalmente provocado pelo o sucesso que Motel Destino fez lá, foi para Cannes, né? Sim. Porque em Motel Destino a gente tem alguns atores, tem um ator, tem roteirista, que na formação deles, eles tiveram uma formação que contou com o apoio de algumas instituições públicas, curso público, e no Ceará tem muitos talentos que tiveram essa ajuda, né? Essa oportunidade de você conseguir ganhar uma formação a partir de uma... E na tua história, observando a tua história como formação de ator, tu também tem algumas coisas assim, né? Porque tu faz o curso lá do TJA. Sim. Aí a gente tem o Porto Iracema, né? Exato. Tem essas escolas audiovisuais no Cuca, Sim. né? Nos bairros. E eu acho isso muito importante. Eu sou da época do Instituto Dragão do Mar, né? De Arte e Cultura. E a gente tinha possibilidade de ter várias oficinas. Eu fazia teatro. Eu entrei no Princípios Básicos, passei por aquela seleção lá, que aí você tem a montagem de espetáculo, e no meio disso e depois disso, mesmo depois entrando para o curso de arte dramática da Federal, eu fui fazer os cursos básicos que tinham no Instituto, de roteiro, de sonoplastia, de iluminação, de indumentária, sabe? Porque eu queria ir para o palco entendendo tudo, o mínimo de uma luz, de um som, né? de uma indumentária, de uma contra-regragem. Todos esses cursos eu fiz no Dragão do Mar. E eu falo que foi uma escola muito importante. E passei pelo Colégio de Direção Teatral, que era o colégio que formavam atores e diretores, e tinha aquela montagem linda no final do ano. E a cada mês, a gente tinha uma montagem, um exercício de montagem dentro do Instituto. A gente respirava teatro, porque até dia de domingo a gente tinha aula. Era aula de domingo a domingo. Tanto é que eu não terminei o curso, porque eu trabalhava aqui, e às vezes eu não conseguia chegar na aula às 6:30 da noite, que era o horário que começava. E não podia chegar atrasado, tinha que chegar às 6:30 em ponto. Então tinha disciplina, que a gente precisa tanto. E aí eu chegava às 7 horas, saía da TV 6, 6 e pouco, não conseguia. E não conseguia acompanhar, e não participei da montagem por isso. E dava plantão no final de semana, e aí eu tinha que estar lá sábado e domingo, sabe? Enfim, são cursos importantes. Então a gente vê essas pessoas saindo, né, de bairros periféricos e estourando, que passaram, sei lá, por uma escola de audiovisual, por um Porto Iracema. Isso é muito importante, sabe? A gente precisa isso dentro da cidade, desses equipamentos públicos, né? E é legal, né, Arilson? Porque assim, quando a gente fala no começo do episódio, né, que como o público hoje ele quer se ver na TV, ele quer se ver numa série, ele quer se ver num filme, numa novela, é importante que os atores também retratem essa realidade brasileira, né? Sim. E aí eu acho que isso acaba confluindo para esse objetivo, Sim, né? e aí você vê, quando você vê, sei lá, o Samuel de Assis como negro, fazendo um protagonista, aquele negro periférico que está ali na comunidade, ele vê que ele pode chegar ali também, né? Que ele pode desenvolver um papel, ou ele pode ser um advogado, ou ele pode ser um médico, ou ele pode ser um enfermeiro, ele pode ser o que ele quiser. Porque ele está se identificando naqueles personagens, né? Então, quando a gente vê em Cannes, né, um ator
que é de um bairro periférico daqui protagonizando, você fala, poxa, eu também posso chegar, né? E a importância desses equipamentos para essa formação desses jovens que estão longe de um circuito, enfim, de classe alta, média, de classe média, que não podem ter essa oportunidade de pagar, né? Uma escola particular, ou cara de audiovisual, de cinema, seja o que for. Uhum. Arilson, e em relação ao. A gente falou um pouquinho desse teu início no teatro, né? O teatro ainda balança teu coração? Ou você, assim, eu gosto mais do audiovisual? Tem uma coisa que tem, assim, um mais queridinho? Ou tá todo mundo ali na mesma prateleira? O teatro, a gente tem uma frase que é bichinho do teatro, mordeu você, foi, né? Sendo que, é isso que eu te falo, as companhias são bem fechadas, né? Eu fui de uma companhia, Vemarte, que a gente fazia vários espetáculos infantil, espetáculos adultos para jovens, viajava, bem teatro mambembe mesmo. Eu montei o aniversário do Palhaço, participei, fazendo um personagem que era o protagonista, que lotou o Dragão do Mar, que a gente conseguia fazer sessão extra, às vezes não conseguia porque não tinha pauta para continuar, a gente viu fila, bateu recorde de público, a gente viajou com o espetáculo, então tinha isso. Quando você está dentro da companhia, você consegue fazer. Então, acaba que você começa a fazer seus próprios projetos. Eu estou agora escrevendo um texto que eu quero falar sobre as mulheres que passaram pela minha vida, óbvio que sem nenhuma pretensão, né, como homem, de falar dessas mulheres, mas de falar da minha ancestralidade, de falar dessas mulheres que vieram antes de mim, de falar da minha origem, da minha vida, trazer o meu bairro, o Mucuripe, enfim, dentro dessa história. Porque a gente acaba buscando os projetos da gente porque é difícil às vezes. E teatro é muito caro, né? Você conseguir, se você não está numa grande companhia, ou você não entrou num edital, ou você não está como eu estava lá com uma companhia em São Paulo quando veio a pandemia para fazer um espetáculo grande com uma produtora que estava por trás daquilo tudo. Então é difícil. O audiovisual já é mais fácil porque você tem algo ali pronto e você só vai ali como ator executar, né? Entrar naquele projeto para fazer. Mas o teatro ainda é minha paixão. Eu ainda gosto muito, quero voltar a fazer teatro. E gosto muito do audiovisual, entendeu? Como eu gosto muito do jornalismo, do entretenimento também, né? Então, assim, eu acho que tudo que é ligado à comunicação me atrai e me apaixona. Então, nada é maior do que o outro. Eu tenho minha paixão do jornalismo daquele jeito, tenho minha paixão pelo teatro também de um jeito, e tenho minha paixão pelo audiovisual também de um jeito. E todos de formas diferentes, sabe? Mas nada é mais maior, mais forte do que o outro. Eu já ia perguntar, assim, como é que foi essa história, assim, de você vir, foi pro jornalismo, era intencional, assim, queria o jornalismo e aí tentou. Então, tu falou, Karine, no início, e Aham. foi bem isso, né? Porque, eu acho que ele foi pro jornalismo, porque, né, a gente, como a gente não tem a teledramaturgia aqui forte, né, no Ceará, e agora a gente tem, né, o Raul aí fazendo as produções dele e tal, a gente acaba entendendo que o jornalismo é um meio de... Então, assim, a maioria dos atores se formam em comunicação Era o social. mais É, o próximo, mais né? próximo. E aí você tem a televisão, porque é uma câmera, você vai trabalhar ali com câmera, né? Vai ter um pouco daquilo, tem a coisa da parafernália que é montada para um vivo, para alguma coisa do tipo. E aí eu fui pro jornalismo, por gostar de comunicação, por gostar de escrever e por ter a câmera, que era a minha maneira de interpretar. Mas depois eu fui entendendo que o jornalismo engessado, formal e tal, e sem poder fazer teatro, porque quando eu dava plantão aqui, eu não podia estar no teatro, né? Tem essa coisa, né? Para dar credibilidade para a notícia e tal. Eu fui entendendo que não era o que eu queria. Talvez um programa de entretenimento. Quando eu cheguei no Rio, eu fui apresentar uns programas do ProJovem. E aí sim, eu falei, pô, legal, eu posso ser eu, né? Mas eu acho que o jornalismo formal, né, do dia a Mas dia, você chegou não. a fazer parte do entretenimento aqui também, na TV Diário, não foi? Eu fiz. É, Eu apresentava, na verdade, dentro do jornal, uma agenda dando as dicas para sair no final de O semana. Zoeira na TV, né? Era? E depois eu fui pro Zoeira, produzindo e dirigindo, e acabei entrando para apresentar também quando o apresentador estava doente, alguma coisa, eles me colocavam no vídeo. tem um vídeo, inclusive, do Arilson, no próprio um canal do YouTube do Arilson, que eu não sei se ele mantém ou alguém em alguma agência manteve Mandou. por ele, mas que tem lá o Arilson apresentando Zoeira na TV ao lado
de uma irreconhecível Paulinha Sampaio Paulinha. antes de ser antes de ser um influencer como a gente conhece hoje. Paulinho é um fofo, cara. Pois é, a gente trabalhou juntos. E aí um dia o Paulinho Leme, que apresentava o programa, teve um problema e a gente entrou para apresentar. Ali era um momento de substituição. Porque então, ele era o diretor, né? Era o diretor do programa. Eu entendi. dirigi o Zoeira. E aí era uma pauta ligada com o Diário do Nordeste. A gente meio que fazia tudo junto. E aí, quando tinha algum problema com o apresentador, a gente substituía e entrava pro vídeo. Então, é isso, né? Eu notava que o entretenimento me interessava mais. E aí foi aí que eu falei, eu vou largar agora o jornalismo e vou pro audiovisual, né? Tentar buscar minha carreira como ator. E aí larguei, mas o jornalismo ainda ficou dentro, já fiz campanhas, enfim, entrei em algumas coisas no meio disso, ainda com o jornalismo. E aí lá eu fui fazer o ProJovem, que era dentro dessa pegada. Inclusive ia pra rua, fazia umas entrevistas, tinha um pouco disso. E antes disso, antes do jornalismo, tinha também aquela história dos teleensino, que você começou a fazer também, né? Isso. É porque, na verdade, eu comecei no teatro. Do teatro, eu fui gravar teleaula para a TVC, que eram os vídeos que eles chamavam. Tinham os apresentadores e tinham as cenas que os atores iam apresentar. Né, que a pessoa... para facilitar a aprendizagem ali do aluno. E aí eu comecei a gravar. E aí interessante, é isso que eu quero. E aí todo mundo falava, tu é muito natural, tu não sei o quê. E aí ficavam os produtores. E aí, por essa coisa de também ser solto dentro da gravação, eles começaram a me chamar para fazer assistência de produção para os programas aqui da TV Diário, que eram gravados numa produtora que gravava as teleaulas. E aí eu comecei a trabalhar fazendo assistência de produção para a TV. Quando a TV se estruturou e montou toda a história dela de câmeras, de equipamento, para começar a trabalhar, eles me chamaram, como eu já fazia assistência, para ser produtor. Aí eu entro na TV Diário como produtor. E aí, na minha primeira semana de produção, teve um problema com um repórter de um dos programas que eu estava produzindo. E aí a minha chefe falou, vai viajar, vai para Jericoacoara, você que vai fazer a cobertura. Eu, como assim? Não sei fazer. Aí fui lá, trouxe todo o material, ela falou, não disse como você sabe fazer? E aí, dali, eu fui entrando também para essa coisa de reportagem, de apresentação e etc. Mas sempre gostei da produção, assim, de estar também nos bastidores, produzindo. É isso que eu te falo, essa coisa da televisão, tudo mexe comigo, assim, tudo me atrai. Escrever um texto, gravar um off, estar à frente da câmera, gravar uma passagem, apresentar, tudo isso me encanta, assim. Legal. Arilson, você veio de uma maratona intensa gravando Elas por Elas e Dona Beija. E agora? Vai dar uma descansada ou já tá engatilhando coisa nova? Não, eu queria que já tivesse outra coisa para começar a trabalhar, porque assim, 3 semanas já tá bom, sabe? Quando você trabalha com o que você gosta, você não se cansa, né? Óbvio que existe aquele cansaço de acordar cedo, ter que ir pro set, ou estudar um texto no dia anterior, que é a parte mais difícil, né? Porque o ofício da gente não tá só no executar, no fazer ali, tá no anterior, né? Que é decorar um texto e etc, para poder ir pro set. Então isso é cansativo, né? Sair para sei lá, gravar em Guaratiba, que é onde a gente gravava, e às vezes o carro ia pegar a gente muito cedo, então você tinha que sair 7, 6 horas da manhã para estar no set cedo para gravar. Tem esse cansaço, né? Que é pro fazer o trabalho. Mas o que eu faço é o que eu gosto, né? Então eu não tenho esse cansaço. Se eu pudesse, eu não tirava férias nunca. Então. E aí eu vivi um momento muito bacana na minha vida, que foi estar fazendo 2 trabalhos ao mesmo tempo. Que você citou, foi estar gravando Dona Beija, feliz com o projeto, e ser chamado para gravar Elas por Elas, entrar no final de uma novela, que quando eu fui gravar com Lázaro, ele perguntou assim, cara, eu não tô entendendo, quem é esse Calixto? Ele vem como? O Calixto existia na versão original ou era Eu acho que entrou, não. Acho que não existia, não. Não soube, mas eu acredito que não. Entrou agora. Porque a Teresa escreveu, colocou um personagem que fazia essas jogadas sujas pro Cássio Gabos Mendes, que é de compra de ação, com advogados e tal, né, com o juiz. E aí entra o Calixto nessa trama. E aí ninguém entendia ainda quem era o Calixto. Então, assim, para mim era uma diária. Eu ia gravar uma diária. Quando eu vejo, Mas aí quando eu não estava gravando, estavam falando do Calixto nas cenas, porque ele né, estavam investigando, falava, não, é o Calixto e tal. Mesmo eu não gravando, o meu nome estava lá. E aí eu fui para uma dermatologista lá, aí ela olhou para mim e falou, você está fazendo o Calixto, eu estou lá assistindo, você não sei o quê. Então, assim, a televisão tem esse poder, né, essa magia das pessoas estarem
te reconhecendo, te vendo, enfim. E aí eu tive a possibilidade de gravar 2 trabalhos ao mesmo tempo. Inclusive, num dia, alguns dias chocaram, assim, as gravações, né? Porque muda muito, e por questão de tempo, né? De chuva, e aí caiu uma cena, botava para outro dia, e aí chocava com elas por elas. E aí teve um dia que eu tive que sair 4 horas da tarde de Beija e correr pra Globo, porque a minha cena que era de manhã eles tinham colocado pra noite, pra dar tempo de eu gravar Beija, sair no máximo até 4 horas da tarde, chegar na Globo às 5 e pouco, porque já era próximo dali, e botar um outro figurino e já gravar o Calixto. E isso é outra coisa, né, Alisson, que eu acho que pouca gente tem a percepção de que isso pode acontecer, mas assim, você atrasar um dia de gravação, às vezes é muito caro para toda a produção, né? Porque é Sim. muita gente envolvida, Sim. muita... Hoje, antigamente, eles penduravam mais cenas. E quando a gente estava fazendo a participação, a gente adorava isso, né? Porque a gente ficava para gravar outro dia novamente. Uhum. E aí ganhava mais um cachê dia, e tal. né? Então, do jeito que eu ganhei um cachê, os outros também, a equipe que tá ali, Sim. tá, então é um gasto, né? Um custo. Eu não... A Globo, hoje em dia, eu não vejo mais ela pendurar cena. Pendurar a cena é adiar para outro Adiar dia. para o dia. Não se pendura, mas só se acontecer uma coisa muito grave de cair uma chuva e você estragar um set, mas nem isso porque você tem uma previsão, né? Você tem, e aí já é mudado. E Beija aconteceu muito isso. A gente estava gravando Beija num período de chuva. Além de calor, de quintura, eu passei mal em Beija, não só eu, várias pessoas. A temperatura, a sensação térmica em Guaratiba era de 51 graus. Meu Nossa. 52, Deus do céu. 53 graus. Com aquela Tinha dia. roupinha, né? Roupa de época, né? Eu, pelo menos, era uma roupa por baixo e uma batina. E as outras atrizes que estavam com várias peças Sim. de roupa, uma por cima da outra. Então, acontecia isso, de várias pessoas passarem mal no set por conta do calor, porque a gente gravava em Guaratiba, a cidade cenográfica, num lugar aberto, sol, um concreto, chão. Então, aquilo ali esquentava muito. E aí teve um dia que eu estava gravando, eu fiquei meio desorientado, eu não estava entendendo, não conseguia nem dizer o texto. E aí a Graça até brincou e falou, fala qualquer coisa. Eu falei, cara, não tô bem. Aí a galera, senta aí. Aí veio o paramédico, foi lá conversar comigo, não sei o quê. Quando mediu, eu tava com a pressão 18 por não sei Meu quanto Deus, lá. que loucura. E a glicemia baixa, que era por conta do calor. E a pressão não baixou. A glicemia baixou depois que eu comi lá, me deram uns doces lá para aquela glicemia melhorar. E aí eu tive que tomar aquele comprimido baixo da língua para, enfim. Mas, e não só eu, vários. Nossa. Figuração, o calor, né? E aí a gente passava por essa questão de tempo. E aí quando tem isso, às vezes tem que se mudar ali a cena, né? Então, e aí às vezes é um temporal que vai vir por conta do calor no Rio. E aí vinha um temporal, mudava a cena. E aí acontecia essas mudanças e acabou chocando às vezes com gravação de Elas por Elas, que já estava agendado e eu não estava pautado para Beija. E aí mudou a cena, caía no mesmo dia. Aí eu falei, e agora? Aí minha gente que ficava doida, conversando com um e conversando com o outro. Mas que bom que Mas deu bom, certo, né? acabou dando tudo certo e foi muito bacana também ter participado. Arilson, muito obrigado por ter topado vir gravar com a gente. Assim, eu já quero muito que a cada trabalho novo o Arilson venha aqui pra gente conversar mais sobre cada trabalho novo teu, tá? Tá, muito obrigado. Obrigado a vocês pelo convite, pela simpatia de vocês. E é muito bacana, assim, ver 2 jovens dentro do jornalismo com essa pegada do podcast, dessas entrevistas, entrevistando cearenses também, né? Pessoas daqui falando sobre trabalhos, enfim. Obrigadão. A gente que agradece, aí quem sabe, se não chamarem você para algum outro trabalho no audiovisual, que venha esse texto que você está fazendo aí. Aí, além de ator, produtor, vem aí um roteirista, quem sabe, né? Espero que sim, espero que venha. E eu já estou ansioso por Dona Beija, porque a Max, ela deve estar assim, né? Porque a Max tem umas novelas turcas, que aí o pessoal já fica alucinado por essas novelas turcas na Max. E aí, quando começar a ter também novela brasileira, como vai ter Dona Beija, já imagino. Eles já estão anunciando Beleza Fatal, Beleza né? Porque Fatal vem agora em janeiro, que é a primeira novela, né? São as 2 primeiras novelas da Max. Mas vai ter em janeiro, Beija? Então, e a gente não sabe quando, eles só falam 2025. Quer só matar de ansiedade. E aí vem, Beleza Fatal já está anunciando, né? Que também já está pronto, já está gravado, eles vêm em janeiro. Sim. Ai, que bom. Muito bom. Valeu. E a você que nos acompanhou também, muito obrigado, tá bom? Não esquece de deixar o like e comentar o que você achou deste episódio. Beleza? Beijão, gente. Beijo. Próxima semana tem mais. Valeu! Tchau.